Fala galerinha, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar continuidade no nosso estudo de frações, agora para falar sobre frações de uma quantidade. Para você que está chegando aqui agora, não me conhece, eu sou Delson Guimarães, do canal Primazia do Saber, e a gente já tem uma aula aí iniciando frações, então veja aí se você não viu, tá bom? E agora a gente vai falar sobre frações de uma quantidade, e temos um probleminha aqui para a gente entender isso daí. Olha, em uma escola com 30 alunos, 2/3 são meninas. Quantas são as meninas dessa escola? Olha, aqui a gente tem, representando graficamente, nós temos os 30 alunos dessa escola, tá? E as partes, como eu falei na aula anterior, as partes que a gente representa na figura, elas têm o mesmo tamanho, tá? Então, dividir 30, distribuir na figura de 3 partes, né? Porque eu estou falando de 2/3, né? Então a minha figura tem 3 partes. Olha aqui o denominador. Numerador, denominador. O denominador, como a gente viu lá, indica o quê? O total de partes, né? E o numerador indica a quantidade considerada. Então, eu tenho aqui um total de partes que são 3. O total de alunos são 30, né? Então eu tenho 10, 10 e 10. Cada parte tem 10, tá? Então, quantos são os alunos de uma parte? Se eu considerar apenas 1/3, então são 10, né? 1/3 é uma parte. É igual você dividir 30 por 3, que você vai obter o valor de 1/3 de uma parte. Ok. E 2/3, que é o que a gente está dizendo aqui, ó, 2/3 são meninas. Então, quantas meninas são? São 2/3, né? 2/3 de 30, né? Olha, o valor de uma parte não são 10? Então, de 2 partes, 10 vezes 2, que dá 20 alunos. Só você pegar aqui, ó, 10 mais 10 dá 20, ou simplesmente 10 vezes 2. Ok, mas você não vai ficar desenhando aí todo o problema que você encontrar. Já pensou? Você vê um probleminha como esse, aí desenha isso aqui tudo e perde um tempão, né? Aí vê outro problema de frações e você desenha de novo, desenha. Claro, eu vou desenhar muito aqui no nosso estudo de frações, mas é que é para você ter um entendimento mais claro. Você precisa resolver sem ter que entender, sem ter que desenhar, e a gente vai ver isso. Olha, calcular uma fração de uma quantidade é muito simples. Lembra quando a gente calcula lá o dobro de um determinado número? Ó, o dobro de 5, por exemplo. O dobro de 5. 2 vezes 5. O triplo de 6. O triplo de 6. 6 vezes 3, 18. Repare que no D a gente está sempre trocando por vezes. Ó, o dobro de 5. 2 vezes 5. Troquei o D por vezes. O triplo de 6. 6 vezes 3. Ou 3 vezes 6. Tanto faz. A gente está trocando o D por vezes. Na matemática, D é vezes. E calcular uma fração de uma quantidade, 1/3 de alguma coisa, nós podemos trocar esse D também por vezes. Tem 2 maneiras bem tranquilinhas e eu vou mostrar as 2 maneiras aqui. Claro, é importante entender os 2 jeitos, porque senão em algum momento você vai se complicar, se não souber os 2. Então, como que eu calculo aqui, por exemplo, 2/3 de 30? Eu tenho uma escola com 30 alunos, 2/3 são meninas. Então, quantas são as meninas? 2/3 de 30, né? Então, a gente tem aqui, ó, 2/3 de 30. E eu disse que, na matemática, o D é vezes, não é isso? A gente vai resolver assim e de outra maneira também. Olha, se eu trocar o D por vezes, vai ficar como? 2/3, e aqui, ó, o D troca por vezes. Vezes 30. Quando a gente multiplica a fração, a gente vai ver isso ainda, multiplicação de fração mais lá na frente, né? Mas aqui a gente pode fazer assim, ó. Depois a gente vai ver com mais detalhe, claro. Aqui não tem nada, não tem denominador, a gente coloca 1, tá? Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 30 dá quanto? 60, né? Ok, 3 vezes 1 dá 3. Fração, toda fração é uma divisão. Então, o que eu faço aqui, ó? Esse aqui é o dividendo, esse aqui é o divisor. Então, eu divido 60 por 3, 60 dividido por 3 dá 20. A gente encontrou o mesmo
a mesma quantidade que a gente já tinha visto aqui, representando graficamente, bem devagarinho, né? Claro que a gente não vai ficar desenhando em todos os problemas, senão você está enrascado aí, vai demorar muito, né? Bom, essa é uma maneira que a gente vai explorar bastante ainda no decorrer do nosso estudo de frações, mas tem um outro jeito também, que é muito usado, e eu sugiro que você treine isso agora, a partir de agora, e depois a gente vai fazer desse jeito aqui também, em muitos casos. Olha, 2/3 de 30, o que a gente pode fazer? Você pode dividir por aqui, ó, divide, o resultado que der, você multiplica aqui por cima, ó. Tudo bem? 30 dividido por 3 dá quanto? 10, não é? 10 vezes 2, 20. Tudo bem? Molezinha, né? Aí você deve estar pensando, ah, não, vou usar somente esse aqui, porque esse aqui está maravilhoso, está muito fácil. Tudo bem, se você estiver trabalhando com um número natural, calcular uma fração qualquer de um número natural é bem fácil. Mas imagine que você tem que fazer, por exemplo, eu vou apagar aqui e vou mostrar para você. Imagine que você tenha que calcular uma fração de uma outra fração. Olha, vou pegar aqui o próprio exemplo de 2/3. 2/3 de 3/4. Aí você está numa enrascada, né? Se você só sabe isso aqui, agora a coisa vai ficar esquisita. Dá para resolver? Claro que dá. A gente vai trabalhar ainda, vai ver divisão de frações e você vai entender. Mas aqui a gente teria que dividir 3/4 por 3 e depois o resultado multiplicar por 2. Se você adotasse somente esse método, tá? Então, saiba que você pode trocar por vezes. E nesse caso aqui, eu já vou até trocar aqui mesmo. A gente tem, troca o D por vezes, e tem 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 4 dá 12. A gente encontrou outra fração, tá? Claro que poderia dividir essa fração por esse 3 e depois multiplicar em cima, mas a gente ainda vai conhecer essa parte aí de trabalhar com fração, de divisão de frações. Operações com frações, somar, subtrair, multiplicar, dividir, a gente vai ver isso com mais detalhes, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para a gente ver mais um caso de fração de uma quantidade, tá bom? Muito bem, então, aqui a gente tem um outro probleminha com um raciocínio um pouco diferente daquele que a gente acabou de ver. Que diz o seguinte, Marcos deu 6 figurinhas para o seu amigo Diego, que correspondem a 2/5 das figurinhas que possuía. Quantas figurinhas Marcos possuía? Olha, ele deu 6 figurinhas, e essas 6 figurinhas correspondem a 2/5 das figuras que ele possuía. Tá? Então, aí deseja saber quantas figurinhas Marcos possuía. Ele deu 2/5 do que ele possuía, que é igual a isso aqui. 6 figurinhas corresponde a 2/5. Então, a gente tem aqui, ó, olha, pensa bem, a nossa fração, 2/5. Então, a nossa figura tem que ter 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E ele deu 2/5, 2 de um total de 5. Que corresponde a quanto? 6 figurinhas, tá? 2 partes, ó, 2/5, 2 partes, que é igual a 6 figurinhas. Tudo bem? Tá entendendo bem esse raciocínio aí, né? Então, quantas figurinhas correspondem a uma parte? Olha, 1/5. Se 2 partes são 6, uma parte, basta dividir 6 por 2, né? 6 dividido por 2, 3 figurinhas. 3 figurinhas, olha, aqui 3 mais 3 dá 6. Então, aqui 3. Tranquilo até aí? Tudo bem. Então, quantas figurinhas, o total aqui, quantas figurinhas o nosso amigo Marcos aí possuía? Quantas? Olha, cada parte não são 3 figurinhas? Então, 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15 figurinhas. E aí você deve estar pensando, muito simples, eu chego aqui, já sei como calcular uma fração de uma quantidade, e eu vou calcular 2/5 de 6. Olha, a gente está falando de fração de uma quantidade nessa aula, mas aqui você não vai calcular 2/5 de 6. Por quê? Marcos não deu 2/5 de 6. Ele não tem 6 figurinhas e está dando 2/5 do que ele possui. Ele está dando 2/5 de uma quantidade que ele possui, mas nós não sabemos que quantidade é essa. Não é
2 quintos de 6. Aqui, ó, 2 quintos é igual a 6. Não é 2 quintos de 6, tá? Aqui é 2 quintos de 15. 2 quintos de 15. Só que como a gente não sabia quantas figurinhas ele tinha, não sabíamos quantas eram o total, né? O total de figurinhas que ele possuía, então a gente não vai usar esse raciocínio de 2 quintos de alguma coisa. Nesse caso, não. A gente descobre o valor de uma parte e depois multiplica pelo total de partes, tá? E a gente sabe que 2 quintos é igual a 6. Quando a gente tem sinal de igualdade, a gente faz o contrário. Lembra que a gente dividia aqui por baixo e multiplicava por cima? Que a gente viu no exemplo passado? Aqui agora é o contrário. Quando tem sinal de igualdade, a gente divide por cima, esse é o macete, hein? Divide por cima, o resultado que der, você multiplica aqui por baixo. Ok? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. Tá? Então fique sempre atento com esse tipo de problema. Veja, está dizendo que a fração corresponde a uma determinada quantidade? Ou está dizendo que foi dada uma fração de uma quantidade? Tá? Fique sempre atento. A gente vai resolver muitos exercícios aí, que vai ter esses raciocínios aí, tá? Mas é importante você entender isso. Tem que interpretar o problema e saber se é fração de uma quantidade ou se nós temos um número que é igual a uma fração, tá? E aí, o raciocínio vai ser, se for igual, nós dividimos por cima, multiplicamos por baixo. Se é fração de uma quantidade, a gente divide por baixo e multiplica por cima, como a gente viu no exemplo passado, tá bom? Então, a gente volta aí depois com mais um vídeo para a gente continuar o nosso estudo de frações. Então, eu peço a você para divulgar aí para os seus coleguinhas, colocar aí nas suas redes sociais, para a gente, todo mundo, né, se dar bem na escola, sair feliz aí, sorrindo o dia inteiro. Até já!